das ondas, né? A gente vai ver hoje a classificação das ondas, certo? Então, as ondas, elas podem se classificar de duas formas: quanto à forma e quanto à natureza. Quanto à forma, a onda pode ser transversal ou longitudinal, certo? Nós temos esses dois tipos de ondas aí, quanto à sua forma. Quanto à natureza, nós temos dois tipos de ondas: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E é isso que a gente vai tratar hoje aqui em nossa aula. Além disso, né, a gente vai ver também os elementos de uma onda. O que é que compõe uma onda, certo? O que é que compõe uma onda? Então é isso que a gente vai fazer, né, vamos ver aqui as ondas transversais. Professor, o que é uma onda transversal? Todo mundo já brincou de corda, sabe como é o movimento de uma corda, certo? Beleza. Quando você pega uma corda e sacode ela, ela faz esse movimento que está aí na frente de vocês. A gente chamava de e desce. cobra. Sobe, isso, sobe e desce, sobe e desce. Então tem uma parte, né, que sobe, que oscila, né, para cima, e tem aquela parte que vai direto. Ela não só oscila para cima, ela só não vai direto. Então a onda transversal, ela tem esses dois movimentos aqui, certo? Ela oscila para cima, né, na vertical. Ela está aqui, ó, em todos os pontos aqui ocorre isso. E ela também, a propagação dela é no sentido horizontal. Ela tem essas duas partes. Quando você tem uma onda dessa forma aqui, que é o movimento lá da corda, né, que vocês brincavam, brincam até hoje, tem esses dois movimentos. Quando a onda tem esses dois movimentos, um na vertical, que é esse aqui da oscilação, e esse da propagação, que é horizontal, nós chamamos essas ondas de transversais, certo? Sempre que uma onda tiver um movimento vertical junto com um movimento horizontal, nós chamamos de ondas transversais. O vertical é a oscilação, que a onda está subindo e descendo. E o vertical é o sentido da propagação. Essa onda está aí, no caso, em conta da parede, tá vendo? Então, nós chamamos isso de ondas transversais. Podemos falar que as ondas transversais, elas são perpendiculares. São ondas perpendiculares. Sim, professor. O que é uma onda perpendicular? Essa que oscila na vertical e a outra que vai na horizontal formam um ângulo de 90 graus, certo? Um está na vertical, o outro está na horizontal. Nós chamamos isso de ângulo de 90 graus. Quando o ângulo é de 90 graus, nós falamos que a onda é perpendicular. Então, perpendicular é isso. Perpendicular significa que a onda forma um ângulo de 90 graus. Está formando com quem aqui o ângulo de 90 graus? Com a parte que oscila, que é esse de azul aqui, está na vertical, certo? Em todos os pontos aqui. E essa parte que é o sentido da propagação, que está aqui na horizontal. Juntou vertical com horizontal, formou 90 graus, ondas transversais. O outro tipo de onda é a longitudinal, certo? Quando tá vendo aqui, ó, vocês já tiveram alguma vez um brinquedo dessa forma aqui, né? Foi, Em forma de a espiral. mola, aquelas molas. Isso, Nunca pode ser aquela sobrevivi uma mola. semana. Nunca A mola do sobrevivi. caderno. Pois é, tem uma molinha, essa mola do caderno, né? Por exemplo, olha só o sentido de propagação, tá vendo? É para a direita, quer dizer, está na horizontal. E a oscilação também vai e dessa volta. onda, isso, também está na... A outra também vai e volta, certo? Cuidado com isso. Não é essa ideia de voltar, não. Essa, tanto transversal vai e volta, quanto a longitudinal vai e volta. Só que a diferença é que essa longitudinal não tem aqueles pontos na vertical, assim, ó, né? A oscilação dela é na horizontal também. A longitudinal, ela, além do sentido dela ser na horizontal, sentido de propagação, a oscilação também. Então, isso caracteriza uma onda longitudinal. Então, esses dois tipos de onda eles se caracterizam dessa forma. A transversal é perpendicular, né? O sentido de propagação junto com a oscilação, e a longitudinal não tem essa perpendicularidade, certo? O sentido de propagação é o mesmo sentido de oscilação. Ponto. Acabou aqui. Vamos agora quanto à natureza.
quanto à natureza, as ondas podem ser de dois tipos. Podem ser mecânicas e pode ser também eletromagnética. E a gente vai ver o que é uma onda mecânica agora. Daqui a pouco, uma onda eletromagnética. Professor, o que é uma onda mecânica? É uma onda que ela obrigatoriamente necessita de um meio para se propagar. Certo? Se não tiver um meio para se propagar, não caracteriza uma onda mecânica. Por exemplo, aqui, gente, os alto-falantes. Os alto-falantes não é o alto-falante que é uma onda mecânica, não. O som que sai do alto-falante, o som é uma onda. O som, para sair, ele não precisa de um aparelho, tem que ter um aparelho. Se não tiver um aparelho, como é que sai o som? Não sai, certo? Então, uma onda que necessita de um material para se propagar, de um meio material para se propagar, nós classificamos como onda mecânica, certo? Então, o som, igual que agora que eu estou falando com vocês, conversando, está saindo um som. Esse som, para sair, tem que vir de um material, que é a boca, junto com as cordas vocais, né? Então, o som é uma onda mecânica, certo? Então, exemplos de ondas mecânicas. Ondas sonoras é onda mecânica. Ondas em cordas, né, é uma onda mecânica. Aquela corda lá do violão é uma onda mecânica? Sim, porque você tem que ter o aparelho, o violão, para poder sair aquele som. Ondas na superfície de um líquido. Quando você joga uma pedrinha lá no lago, né, faz um barulho, né? Tem um barulhozinho ali. Ou também aquela onda que se forma, desculpa, gente, a onda que se forma, né? Olha lá, ondas na superfície de um líquido. Para sair aquela onda na superfície de um líquido, você precisou jogar algum objeto, certo? Então aquela onda se propagou ali até no copo, que você está bebendo água agora, né? Para se propagar uma onda ali dentro, você precisa de um material. Uma bolinha de papel que você solta no copo já forma uma onda. Então, as ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para se propagar, certo? Então, cuidado para não confundir que onda ela carrega material, né? Porque na definição geral, ondas são perturbações que ocorrem no meio, certo? Ondas carregam energia, mas não carrega matéria. Tomar cuidado com essa definição para não confundir com ondas mecânicas. Ondas mecânicas necessitam de um meio para se propagar. Não é que a onda mecânica vai levar matéria, para não confundir isso aí, mas sim de um meio. Ela precisa de um meio. Se não tiver um meio para se propagar, não tem onda mecânica. Exemplo, professor: ondas sonoras, ondas em cordas e ondas na superfície de um líquido. Então, tudo isso aí, para se propagar, tem que ter um meio material. O outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas, certo? Essas ondas aí agora é diferente da onda mecânica. A onda mecânica precisa de um meio para se propagar. A onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar. A onda eletromagnética se propaga no vácuo. Professor, exemplo, forno micro-ondas da casa de vocês, né? Tem umas ondas ali. O que é que faz aquecer o alimento? As ondas eletromagnéticas. É elas que aquecem. Elas estão se propagando ali dentro no vácuo. Professor, a luz do sol que chega até nós aqui é uma onda eletromagnética? Sim. Essa onda, essa luz que vem do sol, que é uma onda eletromagnética, ela sai de lá e vem para cá no vácuo. Ela não precisa de um meio material para se propagar. Telefone celular, quando você está atendendo uma ligação, o sinal de TV, são ondas eletromagnéticas. Quando eu expliquei inicialmente esse assunto, a gente misturou tudo. Eu falei de vários tipos de onda. Só que agora a gente tem que aprender a separar. Porque aí nas questões vai exigir isso de vocês, né? É saber diferenciar o que é onda mecânica. Professor, tudo que a gente falou é onda? Sim, tem vários exemplos. Só que agora a gente precisa colocar cada um no seu quadrado. A gente precisa agora separar quem é eletromagnética e quem é mecânica. Uma simples brincadeira de corda, né, com aquela corda, forma uma onda? Sim, é uma onda mecânica, certo? Uma ligação de um celular, né, você conversando com alguém do outro lado da linha, isso é uma onda eletromagnética. O sinal chega ali para você através de ondas eletromagnéticas.
O satélite, quando manda algum recado aqui para a Terra, né? Quando o satélite ele busca informações no espaço, né? Que nem eu já falei isso com vocês, e manda para a Terra através de ondas eletromagnéticas. A luz do Sol, forno micro-ondas, sinal de GPS, funcionamento da TV, tudo isso são ondas eletromagnéticas, certo, gente? Então, a partir de agora, a gente tem que saber diferenciar, colocar cada um no seu quadrado aí esses tipos de ondas, certo? E as ondas eletromagnéticas, né, são classificadas de acordo com sua frequência. Eu não vou entrar no mérito aqui porque ainda não cabe a vocês ter esse entendimento ainda. Mas só falando, né, que as ondas eletromagnéticas elas vão se separar uma da outra, elas vão se diferenciar uma da outra através da frequência. Professor, exemplos de ondas eletromagnéticas. Rádios de ondas longas, banda padrão de AM, vocês conhecem isso, AM, FM, televisão, rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, tudo isso aqui são ondas eletromagnéticas. Raios-X, quem nunca tirou um raio-X na vida? Né? Provavelmente aí a maioria de vocês já deve ter tirado algum raio-X na vida. Eu já. Né? Então, eu já. Pronto, Eu então, quando quebrei a perna e o dente. Pois é, então raio-X, né? Todo mundo já tirou um raio-X, são ondas eletromagnéticas. O que é que vai diferenciar um raio-X de um infravermelho? A sua frequência, certo? É isso que vai diferenciar um do outro. Agora a gente vai ver os elementos de uma onda, certo? Todo e qualquer tipo de onda tem uns elementos, tem sua característica. Assim como uma pessoa tem, um ser humano tem. A pessoa pode ser branco, negro, pardo, né? Pode ter cabelo crespo, cabelo liso, ondulado, né? Olhos castanhos, verdes, azuis, né? Então, o ser humano tem as suas características. As ondas também têm, certo? A diferença é que todo e qualquer tipo de onda vai ter sempre os mesmos elementos, que é o que eu vou passar para vocês aqui. Já os seres humanos não, né? Cada pessoa tem a sua cor de cabelo, de pele e tal. Mas é uma forma de caracterizar uma pessoa, através disso aí, né? Através do seu fenótipo. E agora a gente vai ver os elementos de uma onda, que é o que vai caracterizar, que toda onda tem. Primeira coisa, o que é que toda onda tem? Amplitude, certo? O que é amplitude, professor? É essa a distância daqui até aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo nós chamamos de amplitude. Deixa eu colocar um negócio aqui para facilitar. Formas aqui. Isso aqui, daqui até aqui, gente, ó, nós chamamos isso aqui de amplitude, certo? Essa distância aqui. Isso é amplitude. A onda, ela começa aqui nesse ponto O, certo? Começa aqui, ela está fazendo esse movimento de vermelho aqui, tá vendo? Ó, isso aqui. Professor, isso aqui eu posso dizer que isso aqui é amplitude? Professor, posso sim, certo? Isso aqui é amplitude? Peraí, viu? Peraí. Isso aqui também essa distância aqui, gente, ó, independentemente da onda, isso aqui é amplitude, certo? Isso aqui é a distância daqui da base até o topo da onda. Isso nós chamamos de amplitude, certo? Isso é amplitude. E o que é que essa amplitude ela está relacionada? O nível de intensidade sonora está relacionado à amplitude, ou seja, a intensidade sonora está associada, relacionada com amplitude, certo? Quanto maior a amplitude aqui, ó, se fosse maior aqui, maior é o nível, a intensidade sonora, certo? Então, quanto maior a amplitude, o que é que a amplitude está relacionada, professor? Com a intensidade sonora, certo? Quanto maior a amplitude, maior a intensidade sonora. Então, é o primeiro elemento de uma onda, é a amplitude. E representamos pela letra A, certinho? Professor, cristas e vales. Presta atenção, eu vou voltar na de cá. O que é uma crista, professor? Gente, é esse ponto aqui em cima, aqui. Isso é uma crista, certo? Deixa eu ver se eu coloco alguma coisa aqui para diferenciar. Eu vou colocar uma estrelinha aqui, ó. Nesse ponto aqui, esse pontinho aqui em cima, isso é uma crista, certo? Esse ponto aqui em cima, nesse ponto. A distância daqui de cima até aqui embaixo é amplitude. Mas esse pontinho aqui em cima, nós chamamos de
de crista, certo? Isso aqui é a crista. Crista, aqui pode ser uma crista, professor? Pode, aqui também é uma crista, ó. Aqui, ó, então tudo isso aqui é a crista da onda, certo? Professor, e vale? Vale, vixe, vale é quando meu pai pede um vale lá no trabalho, né? Me dá um vale aí, porque eu tenho que comprar um pão lá em casa hoje. Faltou pão, me dá um vale aí, chefe. O vale, gente, vou mostrar onde é que tá o vale. Deixa eu pegar uma figurinha aqui. Eu vou pegar isso aqui, essa nuvem. Gente, essa parte de baixo aqui, esse ponto daqui de baixo, nós chamamos de vale, certo? Nós chamamos de vale esse ponto aqui embaixo. Vale é o ponto de máximo e mínimo de uma onda. Aqui não é o ponto máximo da onda, aqui é o ponto máximo de uma onda. Aqui é o ponto máximo de uma onda. Então nós chamamos isso de crista. E vale é a parte de baixo. É o ponto mínimo. É o ponto mínimo que uma onda atinge. E o ponto máximo nós chamamos de crista. Certo? Então o ponto máximo é a crista, que é esse ponto aqui em cima, onde estão as estrelas. E o vale é esses pontos aqui embaixo. Essa é a diferença, certo? Então, esse é o segundo elemento de uma onda. Crista, né, e vale. Que, na verdade, a gente pode falar que é até a mesma coisa. Apesar que é ponto de máximo e mínimo, mas a gente vai ver que depois é a mesma coisa, certo? Terceiro e último. Né? Desculpa, terceiro e último não, que tem mais dois elementos ainda, que é o período de frequência. Comprimento de uma onda. Se o aluno ele entendeu o que é uma crista, isso aqui é uma crista, isso aqui é uma crista, certo? Professor, o que é aí esse negócio aí que você está falando aí de comprimento de onda? É a distância, gente, entre duas cristas. Essa distância aqui entre duas cristas nós chamamos de comprimento de onda. Certo? Qual é o comprimento da onda? É você pegar a distância de uma crista, certo? Pega a distância de uma crista e entre a outra crista, certo? É a distância entre duas cristas. Tá aqui, ó. Entre a distância entre duas cristas nós chamamos de comprimento de onda, certo? Aqui, tá vendo aqui? Ó a cordinha. Aqui é uma crista. Aqui é outra crista. A distância entre duas cristas nós chamamos de comprimento de onda. Professor, qual é a letra que a gente vai representar o comprimento de onda? É essa letra grega aqui que nós chamamos de lambda. Certo? Nós chamamos essa letra grega de lambda. Certinho, gente? Vou escrever o nome aqui, ó. Lambda. Certo? Lambda é o nome dessa letra aqui, ó. Lambda é o nome dela. Certo? Lambda é o nome dessa letra base. Vou mostrar outra onda aqui. Olha essa onda. Olha aqui. Isso aqui de cima é uma crista. Aqui também esse ponto aqui é o ponto, gente. Porque isso aqui tudo é amplitude. Isso aqui tudo é amplitude. Isso aqui tudo é amplitude. Agora o ponto aqui em cima, entre dois pontos. Entre esse ponto e esse ponto, nós chamamos isso aqui de comprimento de onda. Certo? Ô professor, mas vem cá, o vale. O vale, né? O vale, que é essa parte de baixo aqui. Eu posso dizer que a distância entre dois vales é o comprimento de onda? Posso sim, correto. Não está errado. Quer dizer que o comprimento de onda é a distância entre dois vales e é a distância entre duas cristas? Correto. Certo? Então podemos falar isso sim. Olha aqui embaixo, tá vendo essa figura aqui, essa onda? Aqui embaixo a gente sabe que é o vale, né? É a parte mínima da onda. Então a distância entre dois vales nós chamamos de comprimento de onda. Assim como a distância entre duas cristas nós chamamos de tanto faz. Certo? Olha essa onda aqui também. Aqui embaixo é o vale. Olha. Aqui embaixo é o vale. Nós chamamos de comprimento de onda. Aqui em cima são as cristas. É o comprimento de onda, gente. Então, não muda. Certo? Não muda. Então, o objetivo da nossa aula aqui hoje foi entender, né, os tipos de ondas, que é onda mecânica e onda eletromagnética, certo? Entender isso. Entender também quanto à forma que as ondas podem ser transversais e longitudinais,
certinho. Só isso, os elementos são basicamente esses aí. Todo e qualquer tipo de onda vai ter amplitude, vai ter cristas e vales e vai ter comprimento de onda, certo? Tem mais, né, professor? Tem, né? A gente vai ver na próxima parte aí, né, de ondas quais são os outros elementos.